A OCDE, após enviar uma missão ao Brasil para verificar os retrocessos no combate à corrupção, divulgou uma nota duríssima em que afirma que o Brasil deve cessar imediatamente as ameaças à independência e à capacidade das autoridades públicas para combater a corrupção. Na nota, a OCDE aponta que o Legislativo e o Judiciário brasileiros estão comprometendo os avanços que o Brasil havia alcançado. A nota cita especificamente a Lei de Abuso de Autoridade e as liminares do STF que atingiram o antigo COAF e investigações da Receita Federal. O presidente do grupo de trabalho afirmou: "Preocupa-nos o fato de que tudo o que o Brasil conseguiu alcançar nos últimos anos na luta contra a corrupção possa agora estar seriamente comprometido. O Brasil deve se esforçar para reforçar sua estrutura e suas ferramentas legais para combater a corrupção de funcionários públicos estrangeiros e não as enfraquecer." Ouça a íntegra da nota da OCDE. O Brasil deve cessar imediatamente as ameaças à independência e à capacidade das autoridades públicas para combater a corrupção. O grupo de trabalho da OCDE sobre suborno insta o Brasil, uma das partes fundadoras da Convenção da OCDE sobre o combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais, desde 1997, a preservar a plena capacidade e a independência das autoridades públicas para investigar e processar casos de corrupção de funcionários públicos estrangeiros. Apesar de o país ter sido reconhecido pelo grupo de trabalho por seus significativos esforços no combate à corrupção após sua avaliação anterior em 2014, há agora preocupações de que o Brasil, devido às recentes ações tomadas pelos poderes legislativo e judiciário, corra o risco de retroceder nos progressos feitos, o que pode comprometer seriamente a capacidade do Brasil de cumprir suas obrigações nos termos da Convenção. O grupo de trabalho tem continuamente alertado o Brasil desde 2016 sobre os riscos colocados pelas tentativas de ampliar a definição sobre o que constituiria abuso de autoridade por parte de juízes e promotores. Apesar dessas advertências, uma lei sobre abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019, caracterizada por conceitos vagos, entrará em vigor em janeiro de 2020. O grupo de trabalho também manifestou preocupações de que, na sequência de decisões liminares do Supremo Tribunal Federal, as limitações à utilização de relatórios da Unidade de Inteligência Financeira, da Receita Federal e de outros órgãos administrativos em investigações criminais possam prejudicar seriamente a capacidade do Brasil em detectar e combater de maneira eficaz a corrupção. Isso, combinado a outras ações do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União que possam afetar os casos já concluídos de corrupção de funcionários públicos estrangeiros, pode constituir um sério retrocesso na exemplar luta brasileira contra a corrupção. Nos dias 12 e 13 de novembro de 2019, uma missão de alto nível do Grupo de Trabalho da OCDE sobre suborno discutiu essas questões em Brasília com o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner de Campos Rosário, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o advogado-geral da União, André Mendonça, o subprocurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand, o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, o senador Marcos Duval, bem como com o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-OCDE, deputado Vitor Hugo, e demais membros desse grupo. No entanto, a missão de alto nível não pôde se encontrar com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e com os presidentes da Comissão de Constituição e Justiça de ambas as casas legislativas, como havia sido previamente agendado. Apesar dos decepcionantes cancelamentos de última hora de interlocutores importantes, agradecemos a prontidão das autoridades brasileiras em se reunirem conosco para discutir questões pendentes relacionadas à capacidade e à independência das autoridades públicas em casos de corrupção de funcionários públicos estrangeiros, disse Drago Cos, presidente do Grupo de Trabalho sobre Suborno. No entanto, preocupa-nos o fato de que tudo que o Brasil conseguiu alcançar nos últimos anos na luta contra a corrupção possa agora estar seriamente comprometido.
O Brasil deve se esforçar para reforçar sua estrutura e suas ferramentas legais para combater a corrupção de funcionários públicos estrangeiros e não as enfraquecer. A missão de alto nível da OCDE é uma iniciativa relevante na medida em que apresenta uma análise global do panorama da luta contra a corrupção no país, afirmou o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner de Campos Rosário. O Brasil tem evoluído consideravelmente nos últimos anos na luta contra a corrupção. A promulgação da Lei de Responsabilidade Civil e Empresarial, o estabelecimento de acordos de leniência e a adoção de planos de integridade em órgãos e entidades federais são avanços importantes. No entanto, esse é um processo contínuo de aprimoramento e sempre buscaremos aprimorar nossos controles e mecanismos de combate ao mal da corrupção, garantindo assim a prestação de serviços públicos de melhor qualidade aos cidadãos. O Grupo de Trabalho sobre Suborno da OCDE, composto pelos 36 países membros da OCDE, mais a Argentina, o Brasil, a Bulgária, a Colômbia, a Costa Rica, o Peru, a Rússia e a África do Sul, é composto pelos Estados-partes da Convenção da OCDE sobre o combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais. O grupo de trabalho conduz um programa sistemático de monitoramento da aplicação da Convenção por todas as suas partes. O grupo de trabalho decidiu enviar urgentemente uma missão de alto nível a Brasília na sua reunião de outubro de 2019, na sequência de graves preocupações que já havia manifestado em julho de 2019 em uma declaração pública. A próxima avaliação da aplicação da Convenção Anticorrupção da OCDE pelo Brasil está atualmente agendada para dezembro de 2022. Nós vamos conversar com o repórter Paulo. Oi, Roberto, boa noite. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Daqui a pouquinho aqui no Palácio do Itamaraty, sede no Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro oferece um jantar aos outros 4 líderes, Índia, China, Rússia e África do Sul. A gente tem falado sobre esse encontro, sobre o encontro do BRICS, desde segunda-feira, mas de fato, como você disse aí, ele começou hoje. Teve encontro entre empresários desses 5 países hoje, o chamado Fórum Empresarial, e nesse encontro os empresários trataram de assuntos como inovação, economia digital e também oportunidades de negócios nesses 5 países. Antes, teve 2 reuniões bilaterais entre o presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro da Índia e entre o presidente Jair Bolsonaro, anfitrião do evento, e o presidente da China. Veja detalhes dessas 2 reuniões agora na reportagem. O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido no Palácio do Itamaraty pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Após reunião reservada, os líderes dos 2 países assinaram diversos acordos que ampliam as parcerias entre Brasil e China. A China é o nosso primeiro parceiro comercial e, juntamente com toda a minha equipe, bem como com o empresariado brasileiro, nós queremos mais que ampliar, queremos diversificar as nossas relações comerciais. Xi Jinping destacou que os novos acordos vão reforçar a cooperação e dar impulso ao desenvolvimento efetivo dos 2 países. Um dos atos assinados permitirá que brasileiros condenados na China cumpram a pena determinada pelo judiciário chinês aqui no Brasil, enquanto os chineses condenados no Brasil poderão cumprir a pena determinada pelo judiciário brasileiro lá na China. Outro acordo fechado nesta quarta-feira incentiva atividades que atraiam mais investimentos para o Brasil e contribuam para o desenvolvimento econômico e a criação de empregos. Vale lembrar que a China é uma das principais origens de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, com destaque para as áreas de energia e infraestrutura. À tarde, foi a vez do presidente Bolsonaro receber o primeiro-ministro indiano Narendra Modi no Palácio do Planalto. O encontro tratou das relações comerciais entre os 2 países e o presidente Jair Bolsonaro anunciou que irá à Índia em janeiro.
Foram aprovadas nesta terça-feira pelo Senado as novas regras para o uso da base de lançamentos de Alcântara. O acordo vai permitir o lançamento de satélites e foguetes com tecnologia dos Estados Unidos a partir da base que fica no estado do Maranhão. O ministro Marcos Pontes conversou por telefone com a gente e comentou as vantagens das novas regras para o Brasil. O Brasil tem muitas vantagens com esse acordo, porque 80% dos foguetes e satélites existentes no planeta hoje em dia possuem algum componente de alguma empresa americana. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.